Olá, bom dia, 6 horas, 1 minuto. A notícia de frente dessa sexta-feira, dia 8 de maio, está no ar. Seja bem-vindo, vem aqui com a gente, participa aqui no A Notícia de Frente, recheado de informações para você. Eu dou bom dia também ao Antero Paz Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, sexta-feira, graças a Deus. Graças bom a dia, Deus, Nayara, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo bem? Nesse frio glacial, né, Não, Nayara? agora Como já deu você uma melhorada. disse. Mas tá frio, muito. Tá frio. Bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, falando no frio, Lúcio, eu até comentava com o Lúcio bem na chegada aqui do A Notícias de Frente que deixa a gente muito mais estarrecido, triste, né, e solidário as pessoas que estão ali na fila da Caixa Econômica Federal. Tudo bem, pelo menos aqui em Cuiabá, a Prefeitura montou um esquema para poder abrigar essas pessoas. A gente vai falar disso mais hoje, mas as cenas que a gente vê dessas pessoas ali agasalhadas nesse frio, muitas dormindo nessa fila, realmente deixa a gente impactado. Ali que devia distribuir um panfleto mostrando o que o Ministério Público quer. Olha, Sim. vocês estão aqui na fila para receber R$600, o Ministério Público é um bônus Covid de 1.000. Né? Aquela fila, ela mostra o absurdo que é a reivindicação do Ministério Público. O Ministério Público não abriu mão ainda disso. Ainda não, o Conselho Nacional do Ministério Público deu um prazo lá para o Ministério Público Estadual se explicar sobre esse benefício aí, sobre o Vale Covid, mas ainda não tem uma definição. Se tiver aí como vê aí, Nayara, a retaguarda, a nossa editora lá, qual é esse prazo que o Conselho Nacional do Ministério Público deu para o Ministério Público aqui de Mato Grosso, dá as explicações, né, do porquê que resolveram fazer essa caridade, né, com servidores, com promotores, com procuradores. E diante desta saraivada de críticas, só reforçar aquilo que o Antero disse ontem aqui, ninguém do Ministério Público se coloca numa posição contrária para criticar essa medida que foi baixada lá. Pois é. Ou seja, é o Covid do corporativismo, né? É o Vale Covid do corporativismo. Todo mundo em silêncio, quietinho, né? Apesar de todas as críticas aí. O Ministério Público está faturando com a pandemia, né? Está aumentando os salários com a pandemia. Isso está de brincadeira, né? Pois é, e também tem o 13º dos vereadores, né? O TCE entendeu que os vereadores de Cuiabá têm direito aí ao 13º salário, né? E isso também deixa a população, com certeza, principalmente as que mais precisam, tristes diante dessa situação. Sempre um privilégio, uns muito mais privilegiados, com muitas regalias, penduricalhos, e do outro lado, as cenas que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive. Olha, nós temos que fazer volta. um parênteses aí. Eu quero aqui citar dois exemplos. Primeiro, o exemplo do vereador Diego Guimarães. O Diego Guimarães tem pego o seu salário... Nesse momento agora de pandemia. Nesse momento de pandemia. Sim. Todo mês ele pega o salário, no mês ele comprou sabonete, álcool gel, essas coisas e tal, e foi distribuir em bairros carentes. E esse mês ele comprou em cestas básicas, para distribuir também para pessoas carentes. O vereador Felipe Velatão não tem recebido, né, a verba indenizatória, e me parece que o salário também não. Mas a verba indenizatória, com certeza, ele abriu mão da verba indenizatória nesse período. Agora, tomara que abriu mão da verba indenizatória e o dinheiro vá para o Covid, né? Não é abriu mão da verba indenizatória e outro... Eu me lembro que quando eu era vereador de Cuiabá, muitos vereadores receberam diária lá. Recebiam diária. E sem viajar. Quer dizer, o cidadão estava em Cuiabá e recebia diária. E eu não aceitei receber. E agora apareceu o meu nome na lista como tendo recebido. Apesar de eu não ter recebido, alguém recebeu por mim e assinou lá. Isso foi parado no Ministério Público, eu fui chamado no Ministério Público e eu falei, mas essa assinatura nunca foi minha, até aqui é minha. Expliquei lá para o Ministério Público, aí acabou não dando em nada e tal, porque já tinha passado muito tempo. Enfim,
Tomara que o dinheiro do Velaton, que ele abriu mão, esteja indo realmente para o combate do Covid, né? Que não seja mais um dinheiro roubado, né? Porque essa turma é sem dó nem piedade. Essa turma pega para valer. E tem um projeto, a imprensa divulgou ontem, é interessante, não é? Do deputado Silvio Fávero, né? Propondo lá a redução de 30% no salário dos deputados. Fazer uma continha rápida aqui. O deputado ganha R$25 mil, ok? É isso? Me parece que líquido dá menos. Né? Não, mas aí ele propõe 30%. Né? Daria em torno aí de R$7.500 esse corte aí no salário dos deputados. Mas por que ele não fala da verba indenizatória, que é R$65 mil? Por que ele não mexe lá? Lá ele não quer mexer, não é? Lá eles não querem mexer de jeito nenhum. Tudo bem. Mas o deputado Ulisses falou da verba. Mas aí não é o deputado. Não. Eu estou falando do deputado Silvio Fávero. Tem essa proposta do deputado Ulisses Moraes, não é? São duas propostas. Tudo bem. A Assembleia está devolvendo R$30 milhões ao governo do Estado para investir no coronavírus. É fato. Uma decisão do presidente Eduardo Botelho. Mas e aí? Mas e os deputados? Os deputados, eles não estão lá em sessões virtuais? Ou já é presencial tudo? Eles estão viajando? Eles estão com isolamento social, desenvolvendo atividades que justifiquem a verba indenizatória? Mas aí é o seguinte, na verba indenizatória, eles não querem tocar. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta que a gente fale isso. E nem precisa prestar contas. E não precisa prestar contas. Né? Ela é remuneratória, né? Não aí olha só como que o cidadão fica indignado. Lá na Assembleia eles não querem tocar na verba indenizatória. Não querem tocar. Lá na Câmara, eles estão brigando para aumentar a verba para R$25 mil. O Supremo decidiu o seguinte, olha, nem os 19 mil vocês vão receber mais. Vocês vão receber, se quiserem, R$9 mil. Aí vem o Ministério Público e implanta aí o tal do Vale Covid, né? O bônus coronavírus. Quer dizer, ninguém vai abrir mão de nada. Vai abrir mão de nada. Mas o Ministério Público, que é o fiscal da lei, fica contra tudo isso. Menos contra o do Ministério Público. O Ministério Público esculhamba vereador, esculhamba deputado, esculhamba o governo, que queria aumentar também salários aí de cargos de confiança. Por exemplo, o presidente entrar e ganhar R$7 mil, realmente é muito pouco. Então, o governo achava que tinha que instituir uma VI para ele e o Ministério Público falou, não é o momento, não é a oportunidade. Aí o pessoal do Ministério Público que ganha 30, aí é a oportunidade de dar um milão a mais. Dá um pila a mais, né? Um milão a mais para cada membro do Ministério Público. Olha, onde está o interesse público nos homens públicos de Mato Grosso? Na realidade, todos eles, não só o Ministério Público, né, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, se for o caso lá do Poder Judiciário também, né, do Tribunal de Contas, a decisão mais coerente é o recuo, né? Recuar, porque admitir o erro é uma virtude, só que esperar isso é acreditar no Papai Noel, né? Entendeu? Que ele entra pela chaminé, que o ovo de chocolate quem traz é o coelhinho da Páscoa, né? É por aí. Olha, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio, porque eu falei de Câmara e eu sei que tem a ver aí o seu destaque. Meu destaque é para falar do retorno de Abílio e da fuga de Misael. A fuga do presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Misael Galvão, ex-presidente lá do Shopping Popular, né? Ontem ele foi caçado, uma pessoa, né? Que era adorada lá como o líder lá daqueles comerciantes. E hoje tem uma postura bem diferente, né? Mas muito, muito diferente. Por que é que ele não quis ser notificado pelo oficial de justiça para dar posse ao vereador Abílio Júnior, caçado injustamente, vítima de uma conspiração política por uma missão passada aos vereadores da base de sustentação pelo Palácio Alencastro? Por que é que Misael Galvão não quis ser notificado?
A pergunta que eu faço é a seguinte: será? Será que eles estão já com a certeza de que terão uma nova decisão judicial impedindo o retorno de Abílio Júnior? Será que eles estão achando que o Poder Judiciário vai se prestar a esse serviço? Será que é isso? Será que eles estão acreditando que tem um desembargador que vai cassar a decisão do juiz Carlos Roberto de Barros Campos? E por falar no juiz, a pergunta que eu faço é o seguinte: doutor Carlos Roberto, e aí? Misael Galvão não tem que cumprir a sua decisão que determinou o retorno de Abílio Júnior à Câmara Municipal de Cuiabá? E aí? Como que um oficial de justiça não consegue encontrar o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá? É porque ele não quis ser encontrado. E aí a pergunta que eu faço ao doutor Carlos Roberto de Barros Campos é a seguinte: qual providência o senhor vai tomar em relação ao presidente da Câmara Municipal de Cuiabá? Isso não é desobediência? Não é obstrução de justiça? Esse é o meu destaque de hoje. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte: nós temos um presidente que age, como alertou o ministro Gilmar Mendes, né, que na Constituição não estão previstas medidas de apoio a práticas de genocídio, né? O nosso presidente age assim como se fosse o grande transmissor do coronavírus. Basta ver o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro, todos ao derredor dele, quase todos, já pegaram o coronavírus. As pessoas que mais andam perto dele já pegaram. Graças a Deus, fraquinho, porque não teve nenhum óbito ainda lá no Palácio do Planalto. O general Heleno se recuperou, agora o general Rego Barros está com coronavírus. Por quê? Porque o Bolsonaro fica com aquela saidinha, vai e volta, etc e tal. Ele não tem nada a ver com a democracia. Na cabeça dele, ele ainda é aquele capitão que ia ser expulso do Exército e negociou para ficar no Exército, né? Na cabeça dele, ele não tem nada a ver com a democracia, não tem menor apreço pela democracia, e o judiciário é para cumprir as ordens dele. A imprensa é para falar bem dele. Ou então calar a boca. Ou então calar a boca. Então, assim, o que ele fez ontem com o Supremo Tribunal Federal é uma afronta. Afronta. Ele pega o telefone e liga para o presidente Toffoli. Presidente, eu posso ir aí agora? Estou indo aí agora, viu? Posso não. Eu chegando estou indo agora. E vai com uma comitiva, sem avisar o presidente. E grava toda a conversa. Seria eu ir na sua casa, você me recebe, e eu entro lá na casa e começo a gravar sem a sua autorização. Primeiro. A outra medida, que é um deboche com o Poder Judiciário, eles estão achando o quê? Que vão dar uma passativa no decano do ministro Celso de Mello? A Advocacia Geral da União fez um pedido: olha, nós só queremos entregar partes do relatório. Do vídeo. Do vídeo da reunião. Alto lá. Eles, o investigado Bolsonaro, é que quer escolher qual parte do vídeo que ele entrega para o chefe da investigação. Olha, isso é uma afronta ao funcionamento normal do Estado de Direito Democrático. Ontem teve uma caravana da morte, né? Uma caravana dos ricos e tal, que saíram de Cuiabá para ir exigir lá de... Vai ter uma manifestação em Brasília, hoje ou amanhã, porque ontem teve um ônibus aqui, os gigantes do Brasil, que foram para lá apoiar Bolsonaro. Isso é só para vocês entenderem que não tem nada de espontâneo naquelas movimentações que existem lá em Brasília. E essas caravanas devem estar sendo organizadas em todos os estados. Então, né? Exatamente. Bancadas, né? Bancadas pelo poder econômico, não é isso? É. E essas caravanas da morte, elas são caravanas de quem tem dinheiro. Aquele pessoal do PIB lá, do Bolsonaro, que foi pressionar o Supremo Tribunal Federal,
O Bolsonaro dizendo perto do presidente Supremo, olha, e o Supremo Tribunal Federal ainda deu poder para governador e prefeito decidir. O Supremo Tribunal Federal não deu poder nenhum. Quem deu poder a governador e prefeito decidir foi a Constituinte de 88. É a Constituição que diz que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos municípios, dos estados, do Distrito Federal com a União. E ele vai lá... E dá uma bronca no Poder Judiciário, no Poder Supremo. Judiciário, olha... Que às vezes precisa de uma bronca, né, Antero? Não, mas não aí, né? É. Não nesse caso. Mas não nessa Mas, tentativa o Poder de desmontar a Judiciário democracia, ultimamente também né? está querendo ter o poder do Executivo. Não, eu estou falando de eu verdade. Eles estão muito bem ali. A gente estava falando de regalias agora há pouco, eles também vivem em regalias. Ele queria uma carta, convite para poder fazer o jantar, regado a lagostas. Né? Não, eu estou só tocando naquele primeiro assunto. Vamos ficar nesse assunto. Eu estou só tocando também. Vamos ficar nesse assunto. Eles são intocáveis, gente. Eles são intocáveis. Então tá certo o Bolsonaro. Invada o Supremo aí. Então é o seguinte, então ao invés de interferir... Chama o cabo e o sargento. Ao invés daquela denúncia do ex-ministro Você vê como Sérgio uma invasão, Moro, então. Não era, só licença um minutinho, por favor. Ao invés, teve a denúncia lá do ex-ministro Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir politicamente na Polícia Federal, queria ter informações que ele não pode ter. Agora é o seguinte, agora então ele pode chegar lá no Supremo Tribunal Federal com uma comitiva gigante, sem avisar que falou que ia levar essa turma toda, coloca para gravar a assessoria dele, e aí é o seguinte, dá uma bronca no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu na letra da Constituição. Espera aí, o que é que falta mais acontecer nesse país? Só o golpe. Espera aí. Não, e ontem... Tá, mas O que é você que vê falta como acontecer? E invasão. ontem, Nayara... Você vê como invasão. Não vi como invasão. Eu vi o seguinte, como uma indelicadeza extrema. Não, invasão extrema. não. É Espera aí, uma- eu vou lá na sua casa, Nayara, eu começo a te filmar? Tá, Não, é correto não, isso? Eu quero entender se vocês viram como invasão, por isso que eu perguntei. Não, Porque o invasão- Antero falou Foi invasão e como você invasão, falou não, invasão também. foi como constrangimento. Ele constrangeu o presidente do Supremo Tribunal Federal com a atitude dele. Ele é presidente da República? É. Ele pode muito? Pode, mas ele não pode tudo, Nayara. Ele não Sim, pode tudo. concordo com você, Lúcio, só que o Supremo também... Ele, por exemplo, o que você acha? Ele pode mandar calar a boca da imprensa? Você como O jornalista... Supremo pode tudo? Não. Você como jornalista, como é que você se sente não quando pode. o presidente da República Não pode. manda a imprensa calar a Não boca? pode. Não A gente pode. tem aqui a liberdade de Né? imprensa. Você O que- sabe mas o que disso, a está liberdade sendo de expressão. discutido aqui nesse Pois momento- é, eu também estou te perguntando, e o Supremo pode tudo? O Supremo também não pode tudo. Ele pode, como está decidindo, em cima da Constituição. Aí ele pode, porque ele é o guardião da Constituição. Os governadores e os prefeitos estão lá, eles têm o direito deles protegido pela Constituição. O presidente pode orientar nesse caso da pandemia. Os prefeitos e os governadores, eles têm a prerrogativa de decidir o que é que a população dos estados ou dos municípios, o que é que eles vão determinar. Não é isso? Então é o seguinte, agora, querer arrombar as portas do Poder Judiciário, querer constranger, querer emparedar o Poder Judiciário, é o seguinte, são as instituições que sustentam a democracia. Ou não queremos mais a democracia, ou você não quer ir mais lá na rede social, ficar indignado com alguma coisa e criticar. Na democracia você pode. Num outro sistema que andam falando aí nessas movimentações, nessas manifestações, bancadas com o dinheiro dos poderosos, nesse outro regime, você não vai poder ir nas redes sociais e falar o que você pensa. É só isso. Na verdade, ele o só Supremo tem- pode só tem uma tudo, porque ele notícia dá boa. posse até para quem não ganhou, né, a eleição, até terceiro colocado, então eles podem tudo. Não, tá bom, aí é um erro do Supremo. Aí é um erro do É Supremo. um erro do Supremo, mas que cabe o recurso dentro do regime democrático. Agora ele dá posse para quem ganhou, aí a Selma, que podia rebater isso, ela pega e não rebate. E os partidos que podiam rebater isso não provocam o Poder Judiciário. Quer dizer, então, realmente o Supremo não pode tudo. Mas Olha. também não deve se curvar,
né, não deve ficar de cócoras para o Poder Executivo. O Poder Executivo pode muito. Bolsonaro foi eleito só presidente. Ele não foi eleito príncipe, ele não foi eleito rei, ele foi eleito presidente do Brasil. E quem foi eleito foi Jair Bolsonaro. O Brasil não votou no pai do Flávio, no pai do Carlos, no pai do Eduardo e no pai do comedor, do 04. O que passou metade do condomínio. Quer dizer, é um cidadão que vai se linguajar para a televisão. Chamei meu filho e enquadrei. E aí, 04, fala aqui para mim. Não, pai, já passei o rodo lá na metade do condomínio. Esse ponto eu concordo com você. Muito bom. Grande machista. Olha, e são covardes só com armas. Só com armas. Por que não responde o Ciro Gomes? Por que não processa o Ciro Gomes? O Ciro Gomes falou que era vizinho dele de gabinete, numa entrevista nas emissoras de televisão do Brasil inteiro, e falou que ele roubava gasolina. Que ele ensinou os filhos dele a roubarem. E falou, e ele não vai me processar. E até agora não tem processo. Olha, vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, viu?